Irmãos, que o Espírito Santo esteja sobre todos, neste momento em que nós queremos refletir sobre as palavras de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. Podem sentar-se. Se alguém quiser acompanhar o texto, fique à vontade. Ali está escrito o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Como disse Jesus, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. Por muito tempo, vocês vêm ouvindo a palavra de Deus. Eu penso que aqui praticamente todos, pelo menos tenho visto uma vez ou outra, nossos visitantes. Mas sei que vocês há muito tempo vêm ouvindo a palavra de Deus. O desenvolvimento espiritual de uma pessoa é diferente de outra pessoa. Assim como nós sabemos que o aprendizado de qualquer coisa aqui neste mundo, uma pessoa tem mais facilidade do que outra em certas áreas. Assim como há essa diferença, também há diferença na questão espiritual. Duas pessoas podem ter a mesma idade, mas agem de maneira diferente. Duas pessoas podem estudar na mesma escola, mas pensam e agem em algumas coisas diferentes. E isso é natural. E dependendo da forma de agir de cada um, vai mudando também a sua forma de se comunicar com ela. Quando nós percebemos que uma pessoa não tem condições de nós falarmos sobre qualquer assunto, então nós tentamos trazer o mais próximo para que ela compreenda aquele assunto. O filho do Volney e da Simone aí, eu não posso falar com ele da mesma forma como eu falo com vocês. Ele não suporta esse assunto, para ele isso é uma carga pesada. Então nós precisamos levar isso a uma linguagem que ele compreenda, e é por isso que nossas crianças precisam de uma escola dominical, para que elas compreendam o que está sendo ensinado por Deus. A igreja de Corinto estava enfrentando alguns problemas, e Paulo identifica essas dificuldades como problemas espirituais. Eram problemas espirituais. E nós sabemos que hoje existem problemas espirituais. Isso sempre existiu. E isso vai existir até o momento em que Jesus voltar para nos buscar. E diante disso ele faz uma diferença entre carnais e espirituais. E para fazer essa diferença, e vocês a compreenderem, vamos usar um quadro, vamos usar o nosso data show nesse momento. Aí eu peço que a Milena vá
passando, pode clicar, carnais, espirituais. Fazer essa diferença só um pouquinho. Carnais, porque só estamos preocupados com a nossa carne, com as coisas do mundo. E eu vou trazer para vocês, em primeiro lugar, só os problemas que Paulo está apontando aqui na congregação de Corinto. Ciúmes, e a gente sabe o que é ciúmes, né? A gente sabe o que, penso que todo mundo já sentiu isso em seu coração. E o ciúmes, ele é bem humano, ele faz parte do que é da carne. Depois, contendas ou brigas. Brigas, quantas vezes nós brigamos? Quantas vezes você briga em sua casa? Mesmo com a sua família sendo cristã. Quantas vezes há discussões e brigas na congregação? Depois, eu sou de Paulo ou de Apolo? Eu prefiro o fulano ou ciclano? Natural do ser humano, e Paulo está dizendo, isso é carnal. Por que essa divisão não é legal entre Paulo ou Apolo? Porque tanto Paulo como Apolo, eles vão passar. Eles vão terminar. Assim como tem o dia em que eu vou deixar essa congregação. E vai vir outro pastor. E aí vamos deixar de parar, vamos parar de vir à igreja porque o Volmir não está aqui? Mas quem que está atendendo vocês é Deus, não é o Volmir. E é natural que nós passemos. Então Paulo diz assim, vocês estão brigando porque um diz que prefere Paulo, o outro prefere Apolo, mas isso é carnal. A gente tem que olhar com um olhar espiritual, que não importa quem está pregando, anunciando, o que importa é que seja a palavra de Deus. Vamos fazer a diferença, então, espiritual. É claro que quando a gente trata do campo espiritual, nós precisamos pensar na questão dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, o que são? Eu coloquei do lado ali, em vez de ciúmes, alegria pelo próximo. Em vez de sentir inveja porque o nosso irmão alcançou uma meta, conseguiu adquirir algo, alcançou, sei lá, a sua formatura, sua casa própria, em vez de sentir ciúmes disso, vamos nos alegrar com ele. Vamos festejar com ele. Porque é uma vitória, é uma bênção de Deus na vida daquela pessoa. Em vez de, eu coloquei perdão em contendas e brigas, porque brigar entre nós, isso é natural, isso é carnal. Mas perdoar é espiritual. E quando eu não consigo perdoar o meu irmão, então o meu problema já não é mais carnal, o meu problema é espiritual. E esse problema espiritual, ele pode me causar problema na minha carne. A carne, se eu tenho um problema físico, um câncer, o meu câncer, ele pode não afetar o meu lado espiritual. Mas o meu lado espiritual, se eu estou doente espiritualmente, ele pode afetar, essa doença pode afetar a minha carne. Então Paulo, ele diz assim, vamos perdoar. Brigar entre nós, e muitas vezes as pessoas abandonam a congregação porque brigaram. Na verdade, nós não deveríamos abandonar. Nós deveríamos nos perdoar.
eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Não, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Olha o Salmo 100, somos do Senhor. Vivos ou mortos, nós somos de Deus. Então não importa quem está aqui. O que importa é outra situação. E aí nós poderíamos fazer mais uma diferença aqui entre carnais, colocar outras coisas. Cobiça, amizade com o mundo, amor ao dinheiro e etc. Seriam outros pecados que nós poderíamos colocar e que demonstrariam que nós somos mais carnais do que espirituais. E os lado espiritual, fé, alegria, esperança, paciência, bondade, domínio próprio, amor ao próximo e etc. Pode deixar no slide agora. Então são outras coisas que poderíamos falar só para vocês terem uma ideia entre os dois lados. Como os irmãos de Corinto estavam sendo mais carnais do que espirituais, o apóstolo Paulo ele afirma: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, não importa, talvez a pessoa estava 20 anos ouvindo o evangelho, mas ele continuava criança. E Paulo diz, eu ainda não estou podendo dar alimento sólido para vocês. Para uma criança recém-nascida, alguém já deu churrasco? A criança nasceu hoje, amanhã já foi lá, cortou uma tira de uma costela, bem gorda, e deu para ele comer. Não cabe. Não tem dente. Não tem força para mastigar. O estômago não suporta aquilo. Então, só por esses 3 motivos já não cabe dar churrasco para a criança de um dia. Precisa esperar ela se desenvolver e chegar ao ponto de poder comer aquilo. Como os irmãos estavam sendo mais carnais, ele não poderia falar das coisas espirituais. Ele precisava mostrar esta realidade a eles para depois poder falar do reino de Deus. Por isso ele ia devagar com seus ensinamentos. Em outras palavras, ele dava leite, porque o leite eles conseguiam engolir. O leite ainda eles estavam conseguindo digerir e outro alimento não. O que nos resta perguntar é, estamos sendo carnais ou espirituais? Em sua vida, você está focado mais nas coisas deste mundo ou no reino de Deus? Onde está o nosso maior foco? Somos cristãos e temos o privilégio de sermos cidadãos de 2 reinos. Na verdade, todo ser humano ele é cidadão de 2 reinos. O cristão ele é do reino aqui deste mundo visível e do reino de Deus. O que não é cristão, segundo a Escritura, ele pertence a esse reino, mas também pertence ao reino das trevas, porque ele ainda não crê. Isso é bíblico. Um é este mundo em que vivemos. E o outro é aquele mundo que nós queremos chegar. Estou sendo mais carnal ou mais espiritual? No entanto, por sermos cristãos, não significa que não haverá desavença e brigas entre nós. Nós temos que compreender isso, irmãos. Pelo fato de nós sermos cristãos, nós não somos super-heróis. Nós vamos ter problemas de saúde, financeiro, nós vamos ter problemas com brigas, nós vamos ter problemas de todas as espécies. Mas por sermos espirituais, nós vamos lidar de maneira diferente. Nós vamos lidar com a solução que Deus nos traz para a nossa vida. Mas tem algo muito importante que o texto ressalta. Ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores,
lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui ele faz uma separação. Mais uma ele está fazendo. Ele está fazendo uma distinção entre ele, apóstolo, e os apóstolos, entre o seu povo. Ele está dizendo, nós somos cooperadores, os apóstolos. Vocês são lavoura e são edifício de Deus. É interessante compreender isso. Primeira parte, cooperadores. Temos aqui muitos irmãos que possuem uma empresa aqui dentro. Vocês já ou trabalharam no... Quem tem uma empresa dificilmente consegue tocar ela sozinho. Precisa de um cooperador ou de mais. E esses cooperadores, eles precisam ter algo que eles precisam ter competência para desempenhar o seu papel. Se você quer alguém para atender no balcão, a pessoa precisa ter competência para atender no balcão. Não adianta você colocar alguém que nunca lidou no balcão, de repente colocar lá e ele não vai se dar bem. Então ele precisa estar dentro da sua área de ação. E assim, para o colaborador ser contratado, então ele precisa de algumas, você repara nele, algumas características. Honesta, né? Ele precisa ser de grande porte, pouco porte, forte, fraco, saber lidar em computador, ou não precisa saber lidar com a internet e assim por diante. Então você vai olhar isso. Se ele encarar como uma bênção e privilégio o seu trabalho, ele vai desempenhar com alegria. Agora, se ele encarar apenas como uma obrigação de chegar no fim do mês e receber o seu salário, aquele trabalho logo se torna penoso. E aí começam as dificuldades naturais do seu trabalho. Pense, uma das competências que Deus vai trabalhando em seus colaboradores é ser espirituais. É uma competência que vem de Deus. Por isso que ele chama e ele capacita aqueles que ele escolheu. Então, essa competência de ser mais espiritual faz parte da vida dos colaboradores de Deus. Isso significa que irão colocar toda a vida, dons, bens e talentos a serviço do reino de Deus. Então, ser chamado para ser um colaborador de Deus é um privilégio e não um peso. É um privilégio ser um colaborador de Deus. Deus nos chama e, pelo Espírito de Deus, nos capacita para o seu trabalho. Segundo lugar, aqui ele faz a distinção entre lavoura de Deus e edifício de Deus. E aqui é interessante a gente pensar um pouquinho, né, uma comparação bem interessante. Por que lavoura e edifício? Porque a lavoura todo ano precisa ser cuidada, plantada para produzir. Todo ano. Quem quer colher vai ter que cuidar da sua lavoura. Não basta só limpar ela, mas tem que cuidar dela. O edifício, depois de pronto, do mesmo jeito, precisa ser construído. Quando está pronto, precisa ser cuidado, para que ele não vire sucata. Então, por que lavoura e edifício? Os cristãos nunca poderão dizer que na vida espiritual já sabem demais. Vocês nunca poderão dizer isso, nem eu vou poder chegar um dia de dizer eu sei tudo sobre isso. Sei. O crescimento, ele é constante. O cuidado da vida espiritual, ele é constante. Não só um momento da vida,
não é só no período de confirmação, confirmou, agora acabou, eu estou livre. Nossa, aleluia, meu irmão. Me livrei do pastor. Agora eu faço o que eu quero. Não, ali é só uma parte, é só um começo. Essa lavoura e esse edifício precisam continuar sendo cuidados. E aqui eu quero dizer assim para vocês, eu sou um colaborador de Deus. Eu estou aqui por chamado dele, através de vocês. Mas a minha função aqui é preparar vocês para que vocês sejam colaboradores, e vocês são colaboradores de Deus. Professor de escola dominical, diretorias, servas, lá fora no seu trabalho, lá fora no seu lazer, onde quer que você esteja. Você não é só alguém que está aqui para ficar de braços cruzados. Deus te chamou para ser também um colaborador. Eu colaboro com vocês para a honra de Deus. E vocês vão colaborar com Deus para a salvação de muita gente que está lá fora. Percebem como esse trabalho ele é uma corrente e uma coisa puxa a outra? E todos têm a mesma importância diante de Deus? Neste sentido, então, não importa quem planta ou quem rega, mas o mais importante vem de Deus que dá o crescimento. Mais importante, pessoal, não são vocês que convidaram as pessoas para virem, não sou eu que dou a instrução, mas o mais importante é Deus. E a esse Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Sejamos colaboradores com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa oferta, com os nossos talentos, com tudo que somos e temos. Sejamos colaboradores com o reino de Deus, para a honra e glória do seu nome. Amém.